38% dos brasileiros, neste momento, reprovam ou consideram que não concordam com as ações do STF. Inevitável que eu lhe pergunte como o senhor responde a essa queda aí da aprovação do STF. Olha, como eu disse no meu discurso de posse, o valor de um tribunal não pode ser aferido em pesquisa de opinião pública, porque interpretar a Constituição significa, com frequência, desagradar grupos poderosos, sejam grupos econômicos, seja o governo, seja ambientalistas, seja agricultores, seja indígenas. O arranjo institucional brasileiro, a Constituição brasileira, faz com que cheguem ao judiciário as questões mais divisivas da sociedade brasileira. E nós precisamos decidi-las, de importação de pneus a pesquisa com células-tronco embrionárias, a drogas, a interrupção da gestação. Essas são questões que chegam ao Supremo e são questões que dividem a sociedade, são questões em relação às quais existem desacordos morais razoáveis. Pessoas esclarecidas e bem-intencionadas pensam de maneira diferente. De modo que cumprir a Constituição significa desagradar algum grupo econômico. Vou te dar um exemplo. Eu determinei uma desintrusão no Pará de uma invasão numa comunidade indígena. Então você tem 1.000 indígenas e 5.000 invasores. Se você fizer uma pesquisa, vai dar 5.000 a 1.000 contra o Poder Judiciário. Mas a Constituição determina que não pode haver invasão em terras indígenas. Portanto, a democracia é feita de um poder, que é o Judiciário, que não depende de aprovação popular para poder ser independente e fazer a coisa certa, mesmo contra a vontade circunstancial das maiorias. Eu não me impressiono muito com isso e acho que 38% para a quantidade de causas controvertidas que chegam ao Supremo Tribunal Federal, até que é uma rejeição bem modesta. Então o senhor não se preocupa com essa rejeição de forma nenhuma? Eu não me preocupo no sentido de que este não pode ser o critério pelo qual se vai averiguar o valor de um tribunal. Um tribunal precisa fazer a coisa certa. Então, vamos supor que a maior parte da população, em algum momento, fosse contrária à união de pessoas do mesmo sexo. Foi uma questão que chegou ao Poder Judiciário. Mas esse é um direito fundamental das pessoas, poderem colocar o seu afeto e a sua sexualidade onde mora o seu desejo e ser reconhecida e ser respeitada pelo Estado por isso. De modo que, mesmo desagradando uma parcela grande, o Supremo fez a coisa certa. Quando se validaram as ações afirmativas em favor de pessoas negras, havia uma rejeição muito grande da sociedade naquele momento e o Supremo foi lá e validou e fez muito bem. E por isso que eu estou dizendo, um dos papéis do judiciário é proteger minorias. Quando você protege minorias, você frequentemente desagrada as maiorias. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça determinou que as promoções por merecimento no judiciário têm que alternar homens e mulheres. Portanto, se você promover um homem, a promoção seguinte tem que ser de uma mulher. É uma decisão corretíssima, você precisa ter paridade nos tribunais. Mas tem muito mais homens nos tribunais do que mulheres, de modo que se você fizer uma pesquisa, a maior parte vai ser contrária à decisão do CNJ. Mas esse não é o critério de você saber se a decisão é boa ou é ruim. De modo que não é não me importar. Eu tenho me esforçado por aumentar a comunicação com a sociedade e explicar essas coisas que eu estou te explicando. Mas boa parte desses 38% decorrem da incompreensão. Se as pessoas entendessem, eu acho que nós teríamos aí uns 90% de aprovação. Muito obrigado, ministro.